Olá! Este terceiro encontro tem o objetivo de apresentar os fins e princípios da educação nacional, bem como a organização do ensino brasileiro decorrente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996. Bons estudos! Olá! Os fins da educação nacional encontram-se no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o seguinte teor: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, considerando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 3º, a mesma lei estabelece os princípios para o ensino no Brasil. Dentre eles, destacam-se a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Destacam-se ainda o respeito à liberdade e apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização do profissional da educação escolar e a gestão democrática do ensino público na forma da Lei 9394 de 96 e da legislação dos sistemas de ensino. E por fim, citamos também a garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A abordagem sobre a organização do ensino brasileiro se alicerça na Lei de Diretrizes e Bases e está organizada em 2 níveis: educação básica e educação superior, sendo respectivamente chamados de primeiro nível e segundo nível da educação nacional. Nos cursos de licenciaturas, aborda-se especificamente o primeiro nível, educação básica, sendo que o segundo nível, educação superior, que possui entre suas finalidades estimular a criação cultural do desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, é abordado e aprofundado em nível de pós-graduação. A educação básica organiza-se em 3 etapas ou níveis, a saber: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica tem como objetivo assegurar a todos os cidadãos brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para a progressão no trabalho e em estudos posteriores. A Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Educação, o PNE, Lei 10.172 de 2001, são os 2 principais documentos norteadores da educação básica. São regidos pela Constituição Federal de 1988. São normas comuns para a educação básica, de acordo com a LDB em 9394 de 96. A classificação do aluno em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita por promoção, transferência ou ainda independente de escolarização anterior. Poderão organizar-se por classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Mas antes de seguirmos com nossa aula, vamos assistir a um trecho do filme Pro Dia Nascer Feliz, do diretor João Jardim, que ilustra um pouco do próximo aspecto que abordaremos, a frequência.
mas tem professor que não vai nem na sala. A exemplo disso, tem um professor de química que ele nunca vai na nossa sala, só manda substituta. Então eles acham que a gente já não sofre daqui para lá e quando chega lá a gente não tem lucro nenhum. Que a gente aconteceu o ano passado com a professora de sociologia. Até os desistentes, assim, tinha as mesmas notas que a gente que assistia a aula dela todos os dias. Como ela não ia para a sala, não sabia distinguir quem estava estudando mais, quem não estava, quem já tinha ido embora, quem já tinha fugido. Todo mundo era a mesma nota. Digamos, a média era 8, era todo mundo 8. Presente. Eu acho que, eu não já disse, que eles vêm assim como se fosse para extravasar. Não todos. Alguns vêm mesmo para aparecer, para se mostrar. Eu digo as meninas, elas vêm, se arrumam e vêm como quem vão para um baile, ficam nos corredores paquerando. Muitas nem entram. Umas entram, botam o caderno e voltam. Eu já conheço todas. Aí faço, cadê fulano? Ah, tá lá na rua namorando. Quer dizer, elas vêm como um escape. O pouco que se tem é essa aula mesmo, e as meninas não querem. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá 9 e pouco, vão embora. E eles ficam mesmo, vamos embora, vamos embora. Hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então dia de sexta é furada aqui. Se eles não mandarem substituto, já fica furado, que você fica atendendo uma sala, 2, 3, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, não falta, ou falta, manda alguém. E quem não tem, não está nem aí, por causa dos alunos mesmo. Não, é como se fosse, eles não estão interessados, por que é que eu vou... A maioria não quer nada, eles vêm para dizer que vem. Aí eles dizem assim, ah, professora, a gente não está esquentando com nota não, com nada, eu não quero saber de nota, eu quero saber da qualidade, o que é que vocês estão conseguindo. Pense no futuro, eu falo todo momento, toda hora. Longe de romancear a imagem da educação em nosso país, o filme que vimos promove uma leitura dinâmica da realidade que permeia as escolas nos grandes centros urbanos do Nordeste e do Sudeste. Distintos quadros se apresentam entre as instituições retratadas, mas tal diversidade permite enxergar o cerne em que reside o problema educacional, ou seja, a divisão de classes atrelado à falta de administração pública. Mas seguimos a aula de hoje falando da frequência. A frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação do aluno. A carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuídas pelo mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Novos artigos foram incluídos na Lei de Diretrizes e Bases ao longo dos últimos anos, como resultado de demandas da sociedade. Destaca-se a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, o ingresso da criança neste nível de ensino aos 6 anos de idade e a oferta obrigatória do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Para fechar este ponto da aula, vamos às ruas ver o que as pessoas pensam sobre este tema. Eu, como educadora e como uma cidadã e como mulher negra, sinto que há uma falta muito grande de esclarecimento sobre as nossas raízes, sobre os nossos pertencimentos, sobre o nosso passado. O livro didático, assim como ele está colocado, ele não traz essas questões, ele sempre valorizou os mesmos heróis, os mesmos na química, na física, na história, na língua, na poesia, na arte, e nunca trouxe com grande visibilidade, como traz outros, né, secularmente, e nunca trouxe com visibilidade nos nossos valores, os nossos heróis, os nossos artistas, a nossa cultura afro-brasileira e indígena,
para dentro do livro didático, para isso ser debatido dentro da escola, para que nós tenhamos uma cidadania plena no Brasil, porque nós somos cidadãos incompletos, nós cultuamos uma cultura italiana, uma cultura alemã, uma cultura europeia, valorizamos o que é de fora, não damos valor ao que é nosso, então não criamos divisa para nossas culturas. Eu acho que é importante porque tem parte do nosso passado, descendentes afros e índios também que fazem parte deste país, né? Nós temos que conhecer melhor a nossa história. Acho importante. Olha, eu acho importante o pessoal saber um pouco da cultura, assim, do tudo que aconteceu no passado, assim, né? E o pessoal ter um pouco de conhecimento e mais, como é que eu vou dizer assim, mais priorizar mais a natureza, assim, essas coisas também, os passados, assim. Bom, eu acho que vale, né? Porque o nosso país é formado aí de tantos negros que a gente nunca pode esquecer dessa parte da população que está na história do nosso país. E eu acho correto, a gente tem que saber mesmo sobre a história para pensar tudo que aconteceu, né? Assim como muitas coisas de outros povos aí que tem no mundo que a gente nem sabe, né? Acho importante, né? A cultura no Brasil começa com isso, né? Há 500 e poucos anos atrás o Brasil foi povoado pelos portugueses, mas com certeza os índios já faziam parte dessa história e consequentemente trouxeram os negros para ser escravos no Brasil, né? Então acho que a população tem que entender um pouco dessa história para saber também se comunicar sobre isso, né? Conforme as respostas que ouvimos, podemos chegar à conclusão de que as pessoas dão atenção especial à diversidade e à inclusão como elementos basilares na formação da cidadania brasileira. Quanto à avaliação da aprendizagem, constitui-se um grande desafio para todos os profissionais da educação, pois seus resultados condicionaram os alunos à continuação dos estudos. No Brasil, temos um elevado índice de evasão, que muito se deve à reprovação de alunos. A avaliação é um processo importante na relação ensino-aprendizagem, pois é através dela que o professor vai poder observar o desenvolvimento do seu aluno, verificando se os objetivos foram alcançados ou não. No seu artigo 24, a LDB preceitua que, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Essa figura que aparece na lei progressão parcial significa a redução da retenção, pois permite que ele avance para a próxima série ou ano e a escola encontre mecanismos de oferta em turno inverso dos conteúdos que não foram atingidos nas respectivas disciplinas. Também fica a critério de cada escola estabelecer o número de disciplinas em que o aluno poderá ficar em progressão parcial. Essa orientação será estabelecida no regimento escolar. É fundamental abordar a distribuição das faixas etárias nas etapas de ensino. Com as alterações propostas pela Emenda Constitucional 53 de 2006, que garante assistência gratuita do Estado às crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas, houve alterações tanto na duração de algumas etapas como nas idades de ingresso e saída. A educação infantil dura até os 5 anos e 11 meses e o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental é a partir dos 6 anos completos até o início do ano letivo, sempre a critério das normas dos respectivos sistemas. O ensino fundamental tem a duração de 9 anos e o aluno ingressa com 6 anos, podendo concluir com 14 anos de idade, sendo que os anos iniciais duram aos 10 anos de idade e os finais dos 11 aos 14 anos. Já o ensino médio se organiza pela carga horária mínima de 2.400 horas e o aluno ingressa aos 15 anos, podendo concluir com 17 anos ou a qualquer tempo. Lembrando que o ensino médio é a etapa conclusiva da educação básica.
Hoje, o cidadão brasileiro ingressa na educação infantil com 0 tempo de vida e conclui a educação básica aos 17 anos. Essa alteração no tempo de duração da educação básica nacional pretende equiparar o ensino brasileiro com o dos países do Cone Sul e América Latina. Mesmo assim, ainda ficamos abaixo da oferta dos demais países sul-americanos. A Organização da Educação Nacional está prevista bem em seu título 4 e apresenta as 3 esferas administrativas: federal, estadual e municipal. No seu artigo 8º, estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Prevê a União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, sendo que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da respectiva Lei 93/94/96. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar leis e regulamentos a fim de implantar a administração democrática nas escolas de educação básica, pois as escolas de nível superior têm legislação específica sobre o assunto. No âmbito federal, quando se trata da educação, está representada pelo Ministério da Educação. O Sistema Federal de Ensino compõe-se do MEC, que é um órgão representativo e tem como atribuições em matéria de educação formular e avaliar a política nacional de educação, além de zelar pela qualidade e do Conselho Nacional de Educação, o CNE, seu órgão normatizador, deliberativo e de assessoramento do Ministério da Educação. O CNE tem a incumbência de elaborar as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, para a educação brasileira, que ali tem caráter de cumprimento obrigatório, diferentemente dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que não possuem obrigatoriedade de cumprimento, haja vista serem parâmetros e não diretrizes. O Sistema Federal é formado de Federação de Ensino, instituída pelas unidades federais, institutos federais de educação tecnológica, Colégio Dom Pedro II e pelo órgão normatizador do sistema, o CNE. No âmbito estadual, a Secretaria de Educação é o órgão representativo que tem como atribuição administrar, coordenar e supervisionar a política educacional. O Conselho Estadual de Educação é um órgão consultivo, normativo e deliberativo em matéria de educação, que tem como atribuição fiscalizar e deliberar sobre o sistema de ensino. O Sistema Estadual de Ensino é formado pela rede de escolas estaduais, gestada pela Secretaria de Educação, e rede privada de ensino, ambas em todos os seus níveis, superior e básico, sendo que o órgão normatizador do sistema é o Conselho de Educação. E no âmbito municipal, a Secretaria de Educação é o órgão representativo que tem por atribuição administrar a política municipal. O Sistema Municipal de Ensino é constituído por as instituições de educação infantil privadas estão estabelecidas no município. O municipal também possui um órgão normatizador, que é o Conselho de Educação. É importante o Conselho Nacional de Educação devido à responsabilidade da educação que o mesmo. O CNE, como órgão normatizador do Federal de Ensino, é responsável pela elaboração das DCEs para a educação brasileira. Foi criado pela Lei 9.131 de 95, é composto por 2 câmaras autônomas que legislam matéria educacional e estão assim organizadas: Câmara de Educação Básica, a SEB, e Câmara de Educação Superior, a CES. Cada uma delas é composta por 12 conselheiros, cuja escolha e nomeação são realizadas pelo presidente da República
para cada Câmara, mediante consulta prévia à comunidade educacional. Reúne-se com o Conselho Pleno ordinário a cada 2 meses. Reúnem-se mensalmente. É função, através de suas 2 câmaras, elaborar para todos os níveis, etapas e qualidades de ensino as diretrizes curriculares nacionais, de cumprimento obrigatório em todas as escolas brasileiras. A primeira etapa básica é a educação infantil. Os 2 objetivos são desenvolver a criança de 0 a 3 grau e ser uma ação complementar realizada em creche e pré-escola. A creche, crianças de 0 a 3 anos, a pré de 4 a 5 anos. A avaliação infantil tem como finalidade acompanhar e registrar o desenvolvimento vedada para fins de promoção ao ensino fundamental. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil são contidas no parecer SEB, número 2 de atualizadas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação, número 5 de 2009. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil contidas no parecer 22 de 98 estabelecem, entre outras, equidade, as propostas pedagógicas, formação dos profissionais da educação para atuar em creche e pré-escolas. As DCE da educação infantil apresentam que educar e cuidar de 0 a 5 anos supõe definir previamente para a sociedade isso será feito e como se desenvolver práticas pedagógicas para que as crianças e suas sejam incluídas em uma vida de cidadania. A DCE em educação infantil define princípios norteadores do saber, princípios éticos, solidariedade e do respeito ao bem comum, princípios políticos, direitos, ordem democrática e princípios estéticos da civilidade, qualidade e diversidade de manifestações artísticas e A Proíbe utiliza outras obras para entender e aplicar a LDB. Os autores Paulo Mel Pereira e a obra os autores apresentam a nova legislação de educação e a aplicabilidade no chão da escola. Guilmar Namo Melo e o livro Educação do século XX, a autora apresenta uma análise dos principais elementos orientadores na aula que questionam o início do século XXI, políticas, a prática das reformas e o que realmente deve ser posto para a educação nacional. Por fim, a professora citou História da Criança no Brasil, organizado por Mari Del Priore. Esta coletânea reúne artigos que procuram esclarecer como viveram ou eram vistas as crianças em vários momentos da história do Brasil. Hoje estudo sobre a organização da educação nacional, os diferentes sistemas. Abordamos também a educação básica e seus níveis com ênfase para a educação infantil. Após a apresentação da organização da educação nacional em seus 2 níveis, básico e superior, com suas respectivas etapas e modalidades de ensino. Ainda cabe destacar que a educação brasileira inclui a educação profissional, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena e a educação para o campo. Foi introduzido o tema educação dos alunos de destaque com os fins da educação nacional, as faixas etárias nas respectivas etapas, bem como os diferentes sistemas de ensino. Salienta o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão encarregado de elaborar as diretrizes curriculares nacionais para os níveis, etapas e modalidades da educação básica. Ficamos por aqui, pela sua atenção ao nosso próximo encontro.